Primeiramente, bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço o evento maravilhoso, agradeço o convite. O Ailton da NEFAC, participante do Grupo de Trabalho de Comunicação do Relato Integrado, da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. Agradeço o convite também do Rodrigo, da MZ Group. E agora eu preciso fazer uma introdução da minha história, que, na verdade, ela complementa, ela integra com a história do banco. Como a Gláucia comentou, eu fiz um balanço individual, né? Eu entrei no Itaú, na inspetoria, eu fui inspetor, então imagina, um auditor, já é difícil, já existe uma percepção, que eu acho que é uma percepção equivocada, né? Imagina o inspetor. Então, eu passei de inspetor para auditor, 6 anos de auditoria interna no Itaú Unibanco, onde eu tive a oportunidade de conhecer várias áreas do banco e a oportunidade de conhecer como os processos, conhecer as pessoas, e acho que isso é muito importante, conhecer as pessoas e para entender a legitimidade de cada um dentro de um contexto corporativo. Por que estou falando isso? Porque a minha intenção é falar para vocês de uma pessoa que participou ativamente, e vem participando, de um processo de construção do relato anual. Então, vamos passar. Essa é a nossa agenda. Eu vou falar um pouco do conceito de reputação. A Gláucia abordou no começo sobre os intangíveis, muita gente falou sobre os intangíveis, e é isso mesmo, são ativos intangíveis. A reputação faz parte daquela linha de baixo do iceberg, assim como outros intangíveis. Na sequência, eu vou falar do relatório anual, também da nossa jornada de reputação e assim da minha jornada também do Itaú, nessa construção do relatório anual, para depois o relatório integrado. Vou falar um pouco dos conceitos, desafios e o que estamos fazendo em relação a esses desafios. Então, vamos lá. Falando de alguns conceitos, nós temos que falar dos intangíveis, da identidade, né? Primeiro, a identidade, ela se forma de dentro para fora, ela faz parte de quem somos, dos valores, do DNA, da essência da empresa. Assim como a marca também, ela faz parte desse conjunto de construção da reputação. A marca, o que é? A marca, também de dentro para fora, é o nome, é o símbolo da empresa, são os produtos e serviços, o slogan, o posicionamento da marca. E um terceiro pilar também, que esse já começa a ser construído de fora para dentro, a imagem. A imagem é como nós somos vistos, né? É uma imagem de comunicação, uma imagem de curto prazo ainda, né? Inclui fontes de informação. E, por último, para fechar o pilar, nós chegamos na reputação, que eu acho que é um conceito bem importante para a gente ter. Eu não quero trazer esse conceito para confundir mais vocês, mas só para contextualizar vocês que reputação ela faz parte do nosso dia a dia. Eu vou procurar, ao longo da minha apresentação, mostrar isso, tangibilizar isso. A reputação é uma experiência dos stakeholders, ou públicos estratégicos, como vocês preferirem chamar, mas são os públicos com os quais nós nos relacionamos. É uma experiência de longo prazo. Enfim, a marca, ela é da organização. A organização possui a marca. E os stakeholders, eles possuem a reputação. Por meio de uma promessa que a marca faz, e pela experiência e a vivência dos stakeholders, é formada a reputação, se constrói a reputação. E quais são os nossos stakeholders com os quais nós temos dia a dia procurando construir a nossa reputação, nossa jornada de reputação? Primeiro, os nossas áreas internas, que nós chamamos de áreas institucionais, que são as áreas em azul aqui, que são as áreas internas do banco, marketing, jurídico, enfim. As áreas de negócios, as áreas representadas em bolas amarelas, aqui. E os stakeholders, que nós chamamos de stakeholders externos, são os nossos stakeholders prioritários. Mais para frente eu vou demonstrar para vocês como nós chegamos nessa identificação dos stakeholders prioritários, que são colaboradores, nessa ordem mesmo, colaboradores, clientes, acionistas, sociedade de uma maneira geral, incluindo
governo, órgãos reguladores e também imprensa. Aqui só para tangibilizar e mostrar para vocês como a reputação ela se forma na experiência de stakeholders. Primeiro existe a estratégia da empresa já incluindo a identidade, a marca, ou seja, uma estratégia de construção de DNA, né? Ou seja, estratégia de sustentabilidade, estratégia de desempenho financeiro, a estratégia de diálogo com os stakeholders. Por meio dessa estratégia, existe 3 pontos de contato, que são as experiências diretas ou indiretas que os diversos stakeholders têm com uma empresa. O primeiro ponto de contato é o que a empresa faz, o que ela entrega. São os produtos, são os serviços, são as promessas também que são realizadas. O segundo ponto de contato, e é onde eu vou focar mais, é o ponto de contato, o que a empresa comunica e como ela comunica. Aqui se insere o relatório anual, relatório integrado e todos os outros relatórios de desempenho. E, por último, o que e como a empresa, o que e como falam da empresa. Nas mídias sociais, estão cada vez mais inseridas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a mídia, e vem fazendo uma contextualização e vem fazendo um papel de prestador de serviços também, né? Forçando as empresas a terem uma atitude mais de diálogo, de prestação de serviços, que é o que o relatório também é um dos objetivos do relatório. A partir desses 3 pontos de contato, existe uma percepção, existe uma expectativa formada por parte do stakeholder. Esse stakeholder, ele gera uma atitude em relação à empresa. Que atitude é essa? É uma atitude de compra de uma ação, é uma atitude de recomendar seus produtos e serviços do qual o stakeholder é cliente, é uma atitude de estabelecer um diálogo. Por meio dessa atitude, que é uma atitude emocional, que envolve empatia, envolve simpatia, envolve confiança, é gerada a reputação. A reputação ela desemboca no impacto para a empresa. O impacto financeiro, o impacto social e o impacto ambiental. Ok, feita essa introdução, como nós estamos em uma jornada, e professor Furtado, realmente aqui nós estamos numa jornada, como o senhor falou, da busca da licença para operar, né? Uma empresa, no sentido mais lúdico, licença para operar, levando em consideração as expectativas e as atitudes dos stakeholders e as perspectivas. Aqui, só para tangibilizar, nós temos uma parceria com uma consultoria, uma organização internacional, chama Reputation Institute. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Aliás, eu só vou pedir um favor, eu deveria ter feito antes. Quem daqui representa de relações com investidores, por favor? Levanta a mão. Área de finanças, comunicação e sustentabilidade. Um público bem diversificado, porque isso faz a diferença total quando eu for explicar a nossa jornada. Aqui o relatório, no ponto de contato, o que e como a empresa faz, ele é um relatório relevante na percepção dos clientes. Como é mensurada essa reputação, essa relevância? Por meio de um estudo que é divulgado, ele é conduzido pelo Reputation Institute, como eu mencionei. Esse estudo de 2012 e 2013, nós já estamos conduzindo também um estudo a ser divulgado, primeiro internamente, e depois com os nossos stakeholders internos, o estudo de 2013, onde nós vamos ampliar, além de clientes e imprensa, onde a imprensa também tem uma percepção relativamente muito boa em relação aos relatórios, leu algum material impresso ou relatório. Nós vamos estender essa pesquisa para colaboradores, clientes, como eu falei, para a imprensa, para acionistas e investidores, ou seja, nós queremos entender como está a percepção da nossa marca naqueles 3 pontos de contato. O que a empresa faz, o que a empresa comunica e o que falam da empresa. A partir desse estudo, nós vamos desenvolver as estratégias para
aplicar a nossa agenda de sustentabilidade. Esse é um diagrama que eu particularmente gosto muito, diz bastante da nossa jornada, né? Que vem da nossa identidade, da construção da nossa identidade, a construção e o posicionamento da nossa marca e também a nossa construção da imagem e, por fim, reputação. Como vocês, acho que todos sabem, houve uma fusão em 3 de novembro de 2008 entre as duas instituições financeiras, Unibanco e Itaú. No início, eram bancos separados, mas com trajetórias convergentes, com políticas de governança, com diálogos com os diversos stakeholders, nós conseguimos atingir um estado de quebras de paradigmas, eu falo. Foi a partir de 2008, e foi quando, em 2008, eu comecei a ter contato com os diversos relatórios, não só do Itaú Unibanco, mas também da Itaúsa, que é a holding, que controla o grupo. Controla a área financeira, que o Itaú Unibanco e o Itaú BBA estão inseridos, e a área industrial, que são 3 empresas, L. Queiroz, do setor petroquímico, Duratex, do setor de materiais, e a Itautec, no setor de TI. A partir desse momento, eu fui para a área de comunicação, ajudar a Sônia estava nessa época também, né? A Sônia tem participação nessa jornada efetiva, né? A participação efetiva nessa jornada. A partir de 2008, o primeiro desafio. Então, aqui é só para ilustrar que a nossa identidade, a nossa imagem, a nossa marca, ela vem sendo construída por meio de fusões e aquisições e por meio da busca da licença para operar da empresa que o professor Furtado mencionou. O primeiro desafio, nós tivemos uma unificação dos relatórios. Então, nós já fizemos o exercício de unificar relatórios, pelo menos identificar quais eram as premissas convergentes das duas instituições. Como eu falei, governança, os valores, a cultura, o tratamento dos funcionários. Com isso, nós estabelecemos, em termos de processo, eu vou trazer daqui de 2008 até 2012, vou procurar ser breve, eu vou trazer para vocês quais eram os desafios e o que a gente fazia em termos de processo. O primeiro processo foi o processo de materialidade. A Gláucia trouxe bastante esse conceito também. Então, no primeiro ano de fusão, Itaú Unibanco, nós já fizemos o processo de materialidade, porque nós enxergamos que esse momento era um momento único, nós não poderíamos perder essa oportunidade de traçar, a partir desse momento, as diretrizes. Nesse momento, nós fizemos uma materialidade, escutamos os analistas do mercado e de academias, ONGs, para entender quais eram os 8 desafios prioritários em termos de sustentabilidade, a chamada essência de sustentabilidade, onde foram estabelecidos 8 desafios prioritários. Já visando como integrar a externalidade no processo de estratégia do banco, nós incluímos mudanças climáticas. Há 5 anos atrás, nós já falávamos de mudanças climáticas. Com isso, temos o relatório propriamente dito. Esse é um resumo do relatório. Nós temos várias peças. Aqui tínhamos, né, na verdade, o audiobook, um relatório especial para stakeholders específicos, na versão reduzida, e um relatório online. Com isso, nós conseguimos o 10º lugar do prêmio Abrasca de melhor relatório anual. Não sei se todos conhecem, mas houve a premiação recente na semana passada na BMF Bovespa, onde nós recebemos, vou falar mais para frente, a menção honrosa em estratégia, gestão de riscos, desculpa. Em 2009, continuando nossa jornada, nós tivemos um posicionamento da Agência de Sustentabilidade com o desafio de referenciar os 8 temas de sustentabilidade, essência de sustentabilidade, a nossa estratégia do negócio. A nossa plataforma de comunicação era essa, ainda com o audiobook, e aqui nós introduzimos uma nova peça de comunicação, que foi a revista. A revista direcionada mais para um público, para acadêmicos, para jornalistas, né, uma linguagem mais palatável, mais agradável.
Com isso, nós também continuamos o processo de materialidade e fomos reconhecidos no 7º lugar no Prêmio Abrasca. Em 2009, continuando a nossa jornada, nós tivemos um posicionamento da marca. Eu gostaria de tangibilizar esse posicionamento da marca por meio do encontro entre líderes, que é o primeiro slide. Será que você pode clicar, por favor? E daqui eu não consigo clicar, só peço um pouquinho de paciência. Esse é um encontro entre líderes, onde foi apresentada a visão, aqui, exatamente, onde foi apresentada a visão do banco. A partir daqui, nós já definimos nosso posicionamento, bem agressivo, mas olhando hoje, né, fazendo um espelho de hoje, nós vemos que é bem coerente. A visão do banco ser o banco líder em performance sustentável e em satisfação dos clientes. Ao mesmo tempo, nós traduzimos, nós conseguimos elencar qual era o nosso jeito de fazer, que internamente nós chamamos de decálogo, são as atitudes esperadas. Na sequência, nós fizemos uma... Você pode clicar no último, por favor? Obrigado. Nós fizemos o propósito da marca. Essa foi uma semente de perguntarmos para que serve um banco? Para que serve um banco? Qual o papel de um banco, de uma instituição financeira na sociedade? Aqui nós já começamos a fazer os questionamentos. Nós, quando eu falo nós, a área de comunicação, a área de sustentabilidade, os executivos do banco, as diversas áreas com quem nós mantemos os relacionamentos, nós já começamos a plantar uma semente para que hoje vocês, eu acho que vocês acompanhem, têm a oportunidade de acompanhar pelo menos a nossa campanha de Isso Muda o Mundo e Itaú Muda com Você. Né? O propósito é esse. Você pode voltar. Dando sequência, então aqui nós conseguimos um reconhecimento também importante de 5º lugar do Prêmio Abrasca. Em 2009 foi um marco também para nós, 2 anos atrás, onde nós decidimos não imprimir mais o relatório. Em termos de processo, acho que esse foi um marco. Nós evoluímos na plataforma online do relatório, esse é o relatório online de 2011, onde nós já deixamos em destaque algumas mensagens-chave, por exemplo, a mensagem do presidente do Conselho de Administração, Pedro Moreira Salles, tem um papel super importante na questão da governança e no alinhamento da cultura e identidade da nossa organização. Só para fazer uma reflexão, que realmente nós passamos por diversas mudanças, e essas mudanças elas não vão parar. Nós temos que ter, a partir do momento de fazer a reflexão individual, com o nosso relatório individual, encarar essas mudanças de uma maneira simples, na verdade, mas se calcando em relações interpessoais, em relações com as empresas, ou com os stakeholders, ou com os nossos funcionários, para a gente atingir um objetivo comum. Você pode passar, por favor, o primeiro... vídeo? O vídeo. Eu vou passar um vídeo de 1 minuto, só para tangibilizar toda a trajetória de mudança que nós passamos. Por favor, eu peço um pouquinho de paciência para vocês. Obrigado. O mundo mudou. Envelhecer mudou. Os homens de negócios mudaram. Jogar futebol mudou. As potências mundiais mudaram. O papel da mulher mudou, e o dos homens também. As prioridades mudaram. O mundo muda, e o Itaú muda com você, para ficar mais próximo de você. Itaú, feito para você.
desafio é enorme. Não é por meio de uma campanha que nós vamos achar que está tudo resolvido. Não, não está. O desafio realmente é enorme, mas vou plagiar até uma propaganda que é keep walking. Né? Realmente nós temos que manter, não parar. Você pode clicar, por favor, na espiral, nessa laranja? Por favor. Isso, obrigado. Esse foi o resultado da nossa estratégia, de onde nós conseguimos apresentar no comitê executivo a nossa espiral, que ao mesmo tempo nós internamente falamos que ela é aspiracional também. Onde tudo pelo colaborador, onde a partir do momento que nós desenvolvemos pessoas, incentivamos as pessoas e trazemos o conceito de meritocracia, nós estabelecemos um orgulho de pertencer. Essa é a nossa intenção. A partir do momento que o colaborador, o parceiro, as pessoas estão felizes, elas trazem uma satisfação para os clientes, por meio de equilíbrio de relações, por meio de soluções financeiras, por meio de informações financeiras, transparência. A partir do momento que o cliente ele está satisfeito, nós estabelecemos uma geração de valor compartilhado, que é um dos desafios, um dos itens previstos e explorados pelo relato integrado. A partir da geração de valor compartilhado, nós temos como compartilhar esse valor com todos os nossos stakeholders. Por exemplo, a sociedade, como eu comentei, por meio de um diálogo permanente, uma parceria, e assim ser agente de transformação. Qual é o conceito de performance sustentável, onde está na nossa visão do banco? É gerar valor compartilhado para colaboradores, clientes, acionistas e sociedade, garantindo a perenidade do negócio. Por último, em 2011, por favor, se você clica na última barra, naquela mandala. Obrigado. Lembra que eu falei que em 2008 nós definimos os 8 temas estratégicos por meio de um processo de materialidade super maduro. Nós conseguimos, e por meio de diálogo com especialistas e com todos os nossos stakeholders, imprensa e colaboradores, nós conseguimos começar a responder a pergunta para que serve um banco, na verdade, trouxemos para o nosso core. Por isso, em primeiro lugar, que nós definimos o foco estratégico educação financeira. Nós temos que ter os nossos clientes, os nossos fornecedores, nossos parceiros, com uma educação financeira para gerar o valor compartilhado e, a partir da transparência, entender e oferecer o produto certo na hora certa. O segundo tema prioritário, diálogo e transparência. O diálogo e transparência por meio dos nossos relacionamentos dia a dia na ponta com a área comercial, ou nos negócios com microempresas, pequenas empresas, enfim, todas as esferas. Né? E, por fim, riscos e oportunidades socioambientais. Nós somos intermediadores financeiros, nós temos uma grande responsabilidade nesse fluxo financeiro. Né? Nós recebemos capitais de poupadores e temos que remunerar os nossos acionistas e as pessoas que aplicam o dinheiro na instituição. Porém, nós temos que fazer essa intermediação por meio de uma análise de risco socioambiental. Aqui já entra um pouco o conceito, na verdade, entra bastante o conceito de ESG, Environmental, Social and Governance, né? Meio ambiente, social e governança, que a Gláucia mencionou na apresentação. No meio da mandala são as frentes viabilizadoras. Quais são as frentes que nós elencamos para tangibilizar esses 3 focos estratégicos? Cultura, incentivos, eficiência, governança e gestão. Em 2012, nós tivemos uma grande alteração. Nós tivemos uma alteração no conteúdo, uma alteração na revista. Antes a revista era denominada Relatório em Revista, nós já começamos a trazer a nossa visão, tangibilizar a nossa visão na revista. A revista começou a chamar Performance Sustentável. Nessa revista, vocês podem acessá-la no relatório anual, onde vocês podem fazer o download, e lá vocês vão entender um pouco para que serve um banco. Né? Eu acho que é o começo dessa jornada de disseminar esse conhecimento. Em termos de processo, nós já tínhamos o desafio de estabelecer a governança do relatório.
A governança do relatório, nós aproveitamos, por ser uma empresa de capital aberto, aqui fica a dica para as empresas que são de capital aberto, utilizar a estrutura que já existe na sua empresa e, como a gente fala, não inventar a roda. Eu acho que as informações estão lá, as pessoas responsáveis pelas informações estão lá, os propósitos estão lá, é a questão de você, por meio do seu relatório individual, identificar, ter o primeiro passo, identificar as pessoas-chave. Nós identificamos pessoas-chave e é um comitê multidisciplinar, onde está representado pela cor verde, são as áreas marketing, sustentabilidade e comunicação, que é a área que eu faço parte, também representado por azul as pessoas de finanças, a área de finanças, e por último, relações com investidores. Essas áreas nós consideramos as áreas chaves e as áreas para o pontapé inicial no diálogo sobre tanto o relatório, estratégia ou relato integrado. Voltando um pouquinho só para finalizar, em 2012, o processo de relatório, nós tivemos uma integração do relatório, o que diz respeito ao exercício da conexão entre a nossa performance sustentável, as informações financeiras e informações não financeiras. Como que nós fizemos isso? Por meio da identificação das pessoas que são responsáveis pelas informações dos outros relatórios. Então, como uma empresa aberta, uma empresa de capital aberto, nós temos o relatório 20F, que foi mencionado, porque nós temos ações listadas na Bolsa de Nova York. Nós temos o outro relatório, com o qual também tive a oportunidade de trabalhar, formulário de referência pela CVM, né, divulgado pela CVM, o próprio relatório da administração. Nós também fizemos parte de um processo de revigoração, vamos dizer assim, do relatório da administração, super importante, super regulado, e também o próprio relatório anual. MTN é Medium Term Notes, desculpa utilizar alguns termos aqui em inglês, mas no mercado financeiro é comum. São notas subordinadas formas de como o banco capitaliza recursos. E por meio dessa capitalização, nós somos obrigados a divulgar um relatório totalmente em inglês trimestralmente. E aqui eu já faço um link, o seguinte, pausa para a reflexão. De tudo que eu falei até agora, pela minha experiência, pela experiência do banco, eu faço só não uma provocação, mas uma reflexão mesmo. O que você faria se não tivesse medo de mudar? Você abriria um banco? Você iniciaria uma fusão, uma aquisição? Você tiraria o seu projeto que está na gaveta para conversar com as pessoas que você tem relacionamento? Identificar qual é a estratégia da sua empresa, é super importante. Identificar a identidade da sua empresa. Conversar com a área de relações com investidores. A área de relações com investidores é uma área super importante que faz o engajamento diário com os analistas e acionistas por meio das reuniões da Pimex. Acho que muitos de vocês devem conhecer. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, porque o não ter medo é a base para todas as premissas. Assim, se você não tem medo nesse mundo de mudança, o mais importante é que para a gente mover rápido, porque a rapidez é inerente ao processo. É inerente ao processo e é melhor você se movimentar o quanto antes do que perder tempo buscando a perfeição em um mundo onde tudo muda. Esse foi um artigo que eu vi no Valor Econômico, como vocês podem ver, que o Alexandre Hohagen, vice-presidente do Facebook da América Latina. Eu acho que é bastante inspirador. E o que você faria se não tivesse medo? Por exemplo, um relato integrado. Podemos fazer um relato integrado, ou iniciar a jornada do relato integrado. Eu não vou aprofundar no relato integrado, como o Henrique já frisou bem, mas eu gostaria só de pontuar aqui a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, onde o objetivo dessa comissão, que é liderada pela Vânia Borghetti, ela é assessora da presidência do BNDES. Ela participou do primeiro encontro do IIRC e ela trouxe esse desafio
de disseminar esse conceito de relato integrado para todas as empresas, fez o convite. Começaram com 15 empresas, hoje são mais de 90 empresas que participam dessa comissão, e eu, mais o Ailton e mais o Rodrigo, participamos desse GT de comunicação para públicos estratégicos. Aqui são duas ações que foram realizadas por meio desse grupo de trabalho. Então, acho que seria legal. Existe uma comunidade no LinkedIn que fala sobre o relato integrado no Brasil e outra comunidade no Facebook. Eu faço o convite para todos visitarem, por favor. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? E o que é o relato integrado? Aqui só ficar, não vou estender muito, mas só para ficar os 3 conceitos principais, os 3 pilares, vamos dizer assim, conceitos fundamentais, onde estão os capitais, os princípios de orientação e elementos do conteúdo. Aqui o framework que o Henrique apresentou, onde tem um modelo de negócio, que é um grande desafio. A partir do momento que você inicia a jornada de trabalho, uma outra dica, jornada da reputação, uma outra dica interessante é você entender o modelo de negócio da sua empresa. A partir do modelo de negócio da sua empresa, você tem condições de identificar quais são os meios que os capitais financeiros, manufaturado e todos os outros interagem com o seu modelo de negócio. A partir daqui, você consegue corrigir algumas rotas. Ok? Porque aí, esse é o conceito da nossa espiral também, né? Sem querer fazer para lá, é o conceito da nossa espiral. E tudo começa no stakeholder. Não esquecer isso. Aqui, só para reforçar que o relato integrado ele não é mais um relatório, né? Não se trata de mais um relatório, mas sim do pensamento integrado. Né? É uma trajetória que a gente tem que seguir. E que só para também ficar como informação para vocês, o que o IRC vem executando em termos de plano de ação e criação da estrutura do relato integrado, gostaria de frisar que essas informações nós construímos a partir do grupo de trabalho. Essa informação é oriunda de uma apresentação institucional. Ela está disponível também na versão Prezi, não sei se todos conhecem, é uma ferramenta muito interessante. Aqui também a URL, né, o site do IRC, eu convido todos a visitarem também. Aqui eu não vou me estender muito, sei que tem muita coisa aqui, mas eu queria deixar frisado, já estou partindo agora para o encerramento. Quais são os desafios? Primeiro, a integração interna, todo mundo, né, do painel anterior falou bastante da integração interna. Então, a integração interna, o que nós estamos fazendo, que é super importante, além de participar do programa do IRC, nós criamos um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho a partir da governança que já existia dentro da nossa instituição, do Itaú. O grupo de trabalho composto por participantes, por representantes da área de relações com investidores, finanças, sustentabilidade e comunicação corporativa. Qual foi a nossa primeira missão? Trazer, que eu participei do primeiro encontro do relato integrado em Amsterdã, em setembro de 2012, a primeira missão era disseminar esse conceito, primeiro no âmbito da área de comunicação corporativa e depois no âmbito da comunicação da corporação como um todo. Como nós fizemos isso por meio do grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho já fez todas essas iniciativas. Tá? Um segundo desafio é a coleta e análise das informações, onde por meio de um projeto de unificação de relatórios, ou seja, nós já havíamos feito a unificação dos relatórios em 2008. E agora nós também estamos com o mesmo desafio de fazer a unificação de todos esses relatórios. Só um detalhe, nós criamos grupo de especialistas que também são participantes de todas as empresas para garantir a convergência das informações financeiras e não financeiras, já um exercício importante aqui. O terceiro desafio é a materialidade, o que nós estamos nos pautando muito por GRI, porque realmente GRI foi um aprendizado enorme para a gente. Eu tenho um exemplo da Itaúsa, onde nós conseguimos implementar as diretrizes de GRI. Algumas empresas nem faziam o relatório e nós conseguimos, por meio das diretrizes, implementar as melhores práticas. Aqui, só para chamar a atenção, nós estamos seguindo a nova versão G4,
Com isso, nós conseguimos uma queda expressiva no número de indicadores que vão ser reportados. Na verdade, isso aqui é uma primeira foto. Então, aproximadamente de 97 indicadores, nós vamos passar para 49 indicadores, de 2011 para 2013. E, por último, só para trazer o grande propósito do relato integrado é o diálogo com os investidores. E, quando nós falamos do diálogo com os investidores, nós, como instituições financeiras, nós estamos colaborando com o diálogo por meio das APIMECs que eu mencionei para vocês anteriormente. São 22 realizadas ao longo do ano, e esse ano nós inovamos, porque nós fizemos em conjunto com a Expo Money, onde tem toda uma estratégia de educação financeira. E como educação financeira é o nosso foco estratégico principal, prioritário, nós fizemos uma parceria com a Expo Money. Só para citar, gostaria que vocês, quando tiverem oportunidade, acessar esse documento, um documento importante. Eu acho que ele é desse ano, que ele foi divulgado, do PRI, Principles for Responsible Investments, Princípios para Investimentos Responsáveis. O Itaú Unibanco é signatário, o Unibanco foi o primeiro signatário de bancos emergentes, já há 10 anos atrás, por meio da Asset. E aqui traz muito essa análise. Os investidores estão começando a trazer as externalidades para a análise de compra de uma ação, de investimento de um capital para esse mundo de investidores. Então, eu recomendo para vocês essa interação. E, por fim, só para tangibilizar a importância, novamente, da área de relações com investidores, esse foi uma coluna, né, um paper que saiu, uma matéria que saiu do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, já trazendo em seu lead, né, relato integrado entra na agenda dos profissionais de relações com investidores. Então, realmente, essa agenda ela é multidisciplinar. Nós, do Itaú, acreditamos bastante nessa agenda e vamos liderar essa agenda por responsabilidade mesmo. Nós estamos trazendo a responsabilidade para a gente por conta da nossa capilaridade no mercado e da nossa importância. É isso. E vou deixar, por último, a mensagem da Lisa French, que é a Head de Relações Exteriores na América do IRC, onde ela já menciona: o relato integrado estimula um deslocamento da mentalidade tradicional para além dos números em si e ajuda a superar o paradigma de curto prazo vigente, compromete a estabilidade dos mercados e testa os limites do planeta. Eu acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído bastante e espero que essa apresentação faça sentido no dia a dia de vocês. E eu desejo muita sorte nessa jornada e conte conosco para a gente trocar informações, trocar ideias, fazer um brainstorm. Ok?